A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, graças a Deus pela grande oportunidade que o Senhor nos tem concedido de nós estarmos juntos uma vez mais para louvarmos o seu nome, engrandecermos o seu nome na beleza da sua santidade. Agradeço aos irmãos que têm dedicado o seu tempo a estar comigo, e quando não só comigo, também com a minha esposa, com a nossa irmã Thelma, para juntos nós louvarmos ao Senhor nosso Deus. Muito importante. Quando o homem peca, quando o homem ele comete o pecado, e Deus chama então o homem e a mulher para o acerto naquele momento, então ali o Senhor vai lançar algumas sentenças muito importante na vida daquele homem chamado Adão e da sua esposa Eva. E a partir de então, uma palavra vai ser liberada da parte de Deus. E o tempo vai passar, os dias irão passar, os anos, os séculos, até mesmo podemos dizer os milênios irão passar. Mas Deus vai cumprir essa palavra que fora dita por ele ao primeiro casal. Já está quase na hora, quando eu vou abrir a palavra do Senhor e convidar mais alguém para receber essa palavra, para receber esse toque especial do Espírito Santo. Ainda estamos no Natal, né? Ainda estamos celebrando o nascimento do nosso Senhor, o nascimento do nosso Cristo, o nascimento desse que veio para ser o Salvador do mundo, seu libertador, né, de todos os povos. Que pena que os homens não acreditaram, que pena que os homens não aceitaram esta mensagem. Mas todos que receberam essa mensagem também recebeu o poder de ser chamados, de serem feitos filhos de Deus. Vamos lá a palavra do Senhor? Vamos lá a palavra do Todo-Poderoso? Vamos lá glorificar o Senhor nosso Deus, exaltar o nome do Senhor? Livro dos Gênesis. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta mensagem tão importante. Mensagem esta que deu um ponto na história, um ponto antes e um ponto depois de Cristo. Gênesis, capítulo 3, Gênesis 3:12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Agora, Gênesis 3:15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cada um com uma missão específica. Queridos, nós estamos diante de um fato, e eu gostaria que você me ajudasse aí nos seus comentários. Nós estamos diante de um fato muito marcante, um fato que vai mudar toda a história. Primeiro, que Deus havia dado ao homem, podemos dizer até 3 coisas que Deus deu ao homem. Então eu disse aqui que no Éden, Deus deu pelo menos 3 coisas para o homem. 3 coisas Deus deu para o homem, porque o homem, ele era perfeito porque não tinha pecado. Então Deus dá para o homem a sua imagem, a sua semelhança. Deus coloca no homem, Deus dá para o homem a sua imagem, a sua semelhança, e o que ia manter esse homem de pé lá no Gênesis é o mesmo que nos mantém de pé hoje, é o Espírito. Nós vamos observar que o Senhor Jesus, que Deus Pai, que Deus Espírito Santo, vai soprar no homem o Espírito, ou o pneuma. Pneuma vai lá no Éden, o Senhor vai soprar no homem, para que o homem possa ter
o fôlego de vida. E está tudo em harmonia. Quem está chegando agora, eu li o texto bíblico em Gênesis capítulo 3, dos versículos 12 ao 15, tá bom? Mas o homem vivia perfeitamente em harmonia ali no Éden. Estava tudo perfeito, 100%, tudo indo, não é de mal para pior, estava indo de bem para melhor. Até que o pecado entra no mundo. Quando o pecado entra no mundo, quando Satanás, ou como queiram, o inimigo das nossas almas, ele entra para atrapalhar a comunhão do Criador com o ser que ele havia criado, então vai haver uma desarmonia muito grande lá no Éden. Vai haver algo assim muito triste lá no Éden. Porém, o Senhor vai dar uma condição de haver uma mudança para o futuro. E dentro desta mudança para o futuro é que vai entrar a poderosa mensagem do Senhor Jesus. Então, o que acontece? O homem, quando peca, o homem não perde o espírito, porque ele precisa do espírito para estar de pé. O homem não perde a semelhança de Deus, mas o homem vai perder a imagem de Deus. Ali, o pecado, ele tem o poder de distorcer a imagem de Deus. Ele tem esse poder de trazer esse prejuízo espiritual a alguém. Ele tem esse poder de trazer esse prejuízo. E o homem, de fato, por causa do pecado, ele vai ser prejudicado. Então ali, todos vão sofrer no Éden. A natureza vai sofrer, o homem vai sofrer, a mulher vai sofrer, a própria semente que fora usada pelo maligno também vai sofrer. Mas ali no Éden, da semente da mulher, iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. E hoje, como nós estamos vivendo o finalzinho do Natal, o finalzinho dessa festa gloriosa, o Natal, sabemos que não é todos que têm esse aceite pelo Natal, não são todos que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam no Filho de Deus, enfim. Mas, independente disso, das pessoas estarem querendo acreditar ou não, estarem querendo adorar a Deus ou não, o Natal, ele aconteceu. Porque o Natal, o que é o Natal? O Natal é um nascimento. O Natal é um nascimento. Eu comemoro o meu Natal no dia do meu aniversário. É tanto que a gente fala, é a nossa data natalícia. O Natal é a nossa data natalícia, é o nosso aniversário. Como, então, nós não vamos acreditar no Natal? Se nós não acreditamos no Natal, logo também nós não vamos acreditar no nascimento de Jesus. Claro que nós vamos entender também que Jesus não nasceu hoje, dia 25 de dezembro. Não, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Foi necessário que o Senhor Jesus, ele viesse para que aquela palavra que fora dita pelo Senhor Deus lá no Éden, ela pudesse se cumprir. O interessante, quando Deus fala que eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre quem? Entre a serpente, diabo, e entre a mulher. Por que inimizade? E ele vai dizer por quê. Porque a semente da mulher, ou seja, do filho que a mulher gerar, o filho que a mulher gerar, não vai ser todos os filhos, tá? Não somos todos nós que temos o poder de esmagar a cabeça de serpente, não. Não somos todos nós. Mas o Senhor, ele vai nos dar uma condição que por meio de Cristo é possível sim que nós também venhamos combater contra o mal. E combatendo contra o mal, nós vamos ser vitoriosos.
vitoriosos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos entender o seguinte, lá no Gênesis não disse quem viria, mas disse que um viria e esse iria esmagar a cabeça da serpente, e esta, porém, iria lhe ferir o calcanhar. Esmagar a cabeça da serpente, aqui em Gênesis, quando Deus fala, é exatamente isso, simbolizando o que o Senhor Jesus Cristo iria fazer na cruz do Calvário, o poder do veneno que estava na cabeça, estava na jugular da serpente. Quando Jesus esmaga, Jesus tira o poder do veneno. Qual é o veneno que Jesus tira o poder? O veneno que Jesus tira o poder é o pecado. Lá no Gênesis, vai dizer que ele vai esmagar. E lá na cruz, Jesus quando vem, por isso que eu quis trazer essa palavra, no finalzinho do nosso Natal, para nós valorizarmos a vinda do nosso Senhor. Para nós valorizarmos esse momento lindo quando o nosso Senhor, ele vem. Ele vem para quê? Ele vem para, de uma forma extraordinária, derrotar aquele que lá no Éden teve o seu êxito. Lá no Éden, o diabo venceu. Lá no Éden, o diabo, ele conquistou a sua vitória, ou pelo menos parcialmente a sua vitória. Mas, como disse a irmã Sônia, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, vamos entender, quando Jesus vem à cruz, ele pisa, ele tira o veneno, mas a serpente, que era o diabo, por meio da morte, vai ferir o calcanhar de Jesus. Esse ferir o calcanhar quer dizer que o inimigo das nossas almas, ele fere Jesus. Observação, aparentemente, nós vamos olhar e dizer que ele matou Jesus. Ele não matou Jesus definitivamente. Por quê? Simples, porque o que era capaz de prender o homem à morte, prender o homem às partes mais baixas, se chama pecado. O pecado era capaz de deixar Jesus preso lá na morte. Mas o que acontece? Jesus Cristo não veio em semelhança alguma de pecado. Se Jesus não veio em semelhança de pecado, então, o que Satanás fez com Jesus, ele feriu Jesus. Mas o poder que ele tinha não pôde trazer uma morte final para Cristo. Jesus diz, Pai, em tuas mãos eu entrego. Quem entregou foi Jesus. Jesus que entrega ao Pai o seu Espírito. Do mesmo modo que ele entrega ao Pai, ele sabia que o Pai iria devolvê-lo novamente. Porque o pecado gera a morte, mas Jesus não teve pecado. Por isso que a obra de Cristo, ela é perfeita. A obra de Cristo, ela é maravilhosa. A obra de Cristo não tem outra igual. Não existe uma obra tão grandiosa, tão poderosa como a obra que o nosso Senhor veio realizar. A promessa de Gênesis, ela já se cumpriu. O Filho de Deus já veio ao mundo. Lembrem bem que eu disse lá no início, inclusive está no outro vídeo também, que Deus deu ao homem 3 coisas: a sua semelhança, a sua imagem e o seu espírito. 3 coisas Deus deu ao homem: imagem, semelhança e espírito. Eu disse para os irmãos que o espírito Deus não tirou porque o homem tinha vida. A semelhança Deus não tirou. Mas o homem, não que Deus tenha tirado, mas o homem manchou a imagem de Deus. O homem maculou a imagem de Deus que estava relacionada à sua vida. Logo, então, vamos entender o seguinte: quando Jesus vem, quando Jesus vai a ele nos dá novamente aquilo
que Adão havia perdido, que era a imagem de Deus. Adão já não brilhava como Deus brilhava. Adão já não tinha o resplandecer da glória de Deus na sua vida, porque havia perdido. Quando um homem ele começa a ter contato com Deus, que foi o caso de Moisés, ele começa a brilhar o seu rosto de uma forma maravilhosa, de uma forma, vamos dizer assim, tremenda, a ponto das pessoas não conseguirem vir. Mas agora no Mateus, no Marcos, no Lucas e no João, nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus veio. E quando Jesus vem, ele vai dar de volta ao homem a imagem que o homem havia perdido. Jesus, quando vem, mesmo sendo Deus, mesmo tendo o contato com Deus muito maior do que o contato que Moisés teve, só que Moisés representa a antiga aliança e Jesus uma nova aliança. Não tinha como o Filho de Deus vir e precisar ficar com seu rosto coberto para que as pessoas não conseguissem olhar para ele. Não. Jesus veio, Deus permitiu que Jesus, seu Filho, sendo Deus, viesse de uma forma em que as pessoas pudessem olhar para ele, pudessem contemplar o seu rosto, pudessem ver os seus olhos, ver a sua face, ouvir a sua voz, sem nenhum impedimento. Quando nós voltamos para Cristo, quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós nos rendemos a Cristo, aquela imagem que estava distorcida por causa do pecado, aquela imagem que estava perdida por causa do pecado, agora com Jesus não. Esta imagem, ela é restaurada. Tanto que o mundo, olha só o que eu vou dizer para os irmãos, o mundo precisa ver em nós refletido a imagem de Deus, a glória de Deus. Mesmo pecadores, mesmo em pecado, como muitas vezes nós erramos, nós falhamos, mas ainda assim, a glória de Deus, ela pode ser refletida a partir da nossa vida, para que as demais pessoas recebam a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Essa noite nós vamos orar, mas eu quero fazer uma oração de agradecimento por todas as vitórias, por todas as bênçãos, porque Jesus veio para nos salvar, para nos libertar e garantir a nossa vitória e garantir a nossa salvação.